Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui de Technology Workflows da ServiceNow. Nós vamos falar hoje sobre 4 componentes da arquitetura empresarial, basicamente dar um panorama geral sobre o APM, o Application Portfolio Management. Eu sou o Vitor, eu sou executivo de vendas do portfólio de Technology Workflows aqui da ServiceNow. Junto comigo está o Alexandre Assis, ele é Solution Consultant de SPM, especialista em SPM. E hoje a gente vai dar continuidade, à série de webinars que a gente tem feito, tá, sobre o tema Strategic Portfolio Management. É o segundo capítulo, Hoje a gente vai falar especificamente sobre o APM, tá? A parte importantíssima aí na definição estratégica das iniciativas e dos projetos, Então, só recapitulando, tá, para não chover no molhado, o SPM tem forte função ali de definição, ajudar a empresa a definir os melhores projetos, as melhores demandas do ponto de vista linkar com os objetivos estratégicos da companhia. Então, não só a parte de criar o roadmap, como também acompanhar e evidenciar a entrega propriamente dito dessas demandas, desses trabalhos. E um foco principal aqui nosso hoje vai ser dentro desse arcabouço aqui de funcionalidades, e capacidades da solução, essa parte branca que é cross a todas essas fases, não só do ponto de vista de definição estratégica, quanto alinhar o trabalho propriamente dito que vai ser executado com as definições que foram feitas anteriormente e acompanhar exclusivamente na execução de todos os trabalhos, independente da metodologia que for utilizada. E a arquitetura estratégica é composta de 4 principais funções, portfólio de negócios, portfólio de aplicações, informações e tecnológico. O portfólio de negócios é todos as ofertas que são exigidas tanto por colaborador quanto por usuário final e estão atrelados exclusivamente aos negócios da companhia, ao viés de entrega de valor da companhia. Portfólio de aplicações, são todas as aplicações que são inclusas dentro desse portfólio de negócio, então as aplicações que suportam as ofertas que eu faço para os meus colaboradores ou para os meus usuários finais. Portfólio de informações, todas as informações, seja de servidor, seja de equipamento, seja de aplicação, seja de código, que eu tenha associado às aplicações que estão associadas aos meus negócios, E o portfólio tecnológico é todas as tecnologias que envolvem as minhas ofertas. Então, seja banco de dados, seja a versão de aplicação, seja um código, uma versão de código que está lá dentro, E esse arcabouço, de soluções visa gerenciar risco, visa gerenciar todos os débitos tecnológicos que porventura eu tenha dentro desse meu portfólio, tá? Tanto de negócios, tecnológico, de informação e de aplicações, Então, qual que é o intuito, principalmente do APM? É racionalizar as aplicações de negócio e endereçar proativamente risco e débito tecnológico. Risco que a gente fala é do ponto de vista de obsolescência, do ponto de vista de ter uma vulnerabilidade que eu já sei que aquela versão específica de aplicação está suscetível a. Então, todo o nosso controle, não só do ponto de vista de racionalização, saber que de verdade os meus recursos da minha companhia estão sendo bem utilizados para as minhas ofertas, e saber que aquela tecnologia que foi empregada naquela determinada oferta está aderente, ou está compliant, ou está é a mais atual possível e, portanto, não tem nenhuma vulnerabilidade conhecida no mercado, redução de risco, tá? E a principal coisa que a gente escuta quando a gente fala de APM, principalmente de um Enterprise Architect ou de um VP de aplicações, de ferramentas, Head de tecnologia, as empresas tipicamente têm dificuldade em saber rapidamente quais aplicativos, quais aplicações que estão dentro do framework de tecnologia da companhia, que estão suscetíveis a risco. Geralmente tem um esforço muito grande em garantir que todo o portfólio de aplicativos cumpra a estratégia prometida, ou seja, eu identifiquei que tem um projeto, uma demanda que é importante para a minha companhia, estrategicamente falando, eu executo aquela demanda e, de repente, outras coisas acontecem no meio do caminho que faz ou a equipe perder o foco, ou faz a demanda ser entregue parcialmente. Então, de verdade, se todas as aplicações estão cumprindo o seu papel. E muito do orçamento de TI também é bloqueado porque existem muitos aplicativos, muitas soluções que são redundantes ou que estão desatualizadas ou que não são usadas. A gente gasta muito dinheiro em apagar incêndio, em enxugar gelo, em começar
a tratar o problema e não a causa. E qual que é a melhor forma de determinar quais aplicações eu vou investir, quais aplicações eu não investir? Isso é o maior dos questionamentos um dos maiores questionamentos que a gente recebe, é que muitas vezes até tem orçamento, mas é muito difícil em saber qual aplicação ou qual demanda, né, investir e agora, né? Então, como que a gente endereça, né, esses desafios e como a gente ajuda a vida dessas pessoas? Basicamente, vou explicar um pouquinho que o APM a gente vai explicar como a gente endereça. O APM, então, é basicamente na prática de gerenciamento e otimização de inventários de aplicações de negócio. Negócio, a gente alinha, né, basicamente, investimentos de tecnologia e o valor que esses investimentos trazem para o negócio. A tecnologia propriamente dito, né, que eu comentei, a gente visa reduzir custo por questão de redundância, por questão de ter mais de uma aplicação fazendo a mesma coisa do que a outra, né? E risco que esse débito tecnológico traz para o negócio. Tá? Independente do risco, se é de obsolescência, se é de vulnerabilidade, se é de qualquer outra característica. A gente traz a informação à tona, né? Ou seja, a visibilidade de todos os dados de aplicação para que as pessoas que estejam tomando as decisões tomem as decisões baseadas em dados, mais próximo do tempo real possível. E o portfólio de aplicações, ou seja, acelerar a transformação de TI, né, e racionalização de todas as aplicações do framework de operação de TI. Então, basicamente, a gente visa responder 4 perguntas. Quais são as aplicações que possuímos e qual é o custo dessas aplicações? Então, num portal, a gente vai mostrar já já, a gente consegue trazer não só a informação de quais são, como também qual é o custo associado àquelas aplicações, seja do ponto de vista de operação, do ponto de vista de renovação e por aí vai, né? Em quais aplicações investir, quais desativar, ou seja, tem aplicação lá que de verdade está fazendo lá, cumprindo um papel que muito provavelmente uma aplicação mais nova faria esse mais algum outro papel que está eventualmente ligado, né, às minhas metas e estratégias da companhia e que eu poderia desativar essa anterior. E eu invisto numa nova que faz a função da anterior. Então, esse é uma das coisas que a gente visa também responder. Quais capacidades de negócio não são mais adequadas por aplicativos de negócio, né? Ou seja, são capital intelectual antigo, é uma tecnologia obsoleta e realmente está gastando também dinheiro da companhia, está gastando também esforço da companhia, né? E quais serviços e aplicações de negócio críticos estão em risco devido ao hardware e software associados estarem em fim de vida, né? Ou seja, o end of life, end of support, né, de software e de hardware, podem impactar, né, serviços e aplicações da minha companhia e isso também é um risco, é uma vulnerabilidade para a minha organização, né? E quais são eles? Então, são 4 perguntas que, tipicamente, né, a gente sabe que não é uma solução que vai responder, né? É um conjunto de informações que a ServiceNow possui dentro do portfólio da ServiceNow, que vai ajudar bastante, né, a definição dos próximos passos, né? E aí, falando um pouquinho da cadeia, né, da esteira de entrega de valor fim a fim, a gente falou, né, na última sessão de webinar que a gente vai disponibilizar já no YouTube, o pessoal está me pedindo também bastante, mais uns 5, 10 dias para a gente disponibilizar o capítulo anterior, tá, no YouTube, no nosso canal. Mas eu expliquei um pouquinho, né, como é que funcionava, né, a esteira de entrega de valor fim a fim, e o APM tem papel fundamental na definição das prioridades ali da demanda, né? Então, as 4, né, funcionalidades que eu comentei, né, no passado, visam definir qual demanda vai ser definida como principal para execução e para início, né, de um projeto propriamente dito no pipeline de demandas, né, no Demand Workbench. Ou seja, dado o meu roadmap, eu sei quais são as metas, sei quais são as estratégias, sei qual que é o meu pool de investimento, sei quais são os meus produtos, né, as minhas ofertas, as minhas aplicações, então eu vou tomar a melhor decisão baseado nesses dados, né, nesses pré-requisitos, vamos dizer assim, né. Uma vez definido qual que é a melhor demanda para aquela determinada oportunidade, né, de esforço, de prazo e de custo, aí sim eu estabeleço, né, qual que é o meu projeto e qual que é a metodologia que eu vou seguir dali em diante. Assunto esse que a gente vai discutir também nos próximos webinars, né? Então, ele tem papel fundamental e cross, né, a todas as outras, quando eu vou, por exemplo, executar, né, propriamente dita, um trabalho, né, na minha operação, isso retroalimenta, né, o APM, ou seja, uma tecnologia nova que eu implementar, isso vira, né, uma aplicação suportada no meu portfólio de aplicações. As tecnologias que estão dentro da aplicação que eu disponibilizei, né, em produção, também fazem parte do meu portfólio tecnológico. Então, coisas que retroalimentam, né, o APM. Então, eu sempre vou tomar a melhor decisão com as informações mais atualizadas possível. Tá? Essa é a magia.
por trás do APM, porque ele está integrado com o portfólio da ServiceNow e tudo que eu executo aqui no Run the Business, né, que eu passo para a produção, que eu passo para a operação, isso retroalimenta, né, o APM. Tá? E aí, o que a gente vai falar hoje, tá? Eu vou só fazer um panorama geral nas principais telas, nas principais interfaces, né, nas funcionalidades, e depois o Ale vai conduzir a demo como a gente fez no webinar passado, né? Então, racionalização de aplicações, né? Como a gente faz isso? Então, basicamente, a gente tem um inventário centralizado de todas as aplicações de negócio, vindo através do ITOM, vindo através dos cadastros que a gente tem de ofertas e aplicações, né, dentro do SPM. Dentro do SPM lá, eu tenho uma série de indicadores para avaliação de custo, risco, alinhamento com o negócio, valor, né, que isso traz para a minha operação, para os meus negócios, ajuste funcional, etc. E isso é mostrado, né, em uma porção, né, de dashboards e relatórios que eu tenho já de antemão criado lá dentro do SPM, né? Para quê? Para eu ajudar a decidir o que eu vou investir, o que eu vou substituir, porque já está obsoleto, porque já está, né, já não faz mais sentido para a minha operação, e o que eu vou investir para sustentação, para manutenção e por aí vai, né? E a partir daí eu crio as demandas, projetos para execução dessas decisões que eu tomei. Então, essa é a principal função, né, na racionalização de aplicações, do portfólio de aplicações do APM. A parte de tecnologia, né, tecnologia de portfólio management. Quais são todas as tecnologias que eu tenho dentro do meu parque, suportado, né, na minha operação? Então, eu tenho as minhas aplicações que suportam o meu negócio, eu tenho tecnologias que suportam essas aplicações, né? Exemplo, sistema operacional, exemplo, banco de dados, middlewares, aplicações e por aí vai, né? Quais são os ciclos de vidas que eu tenho cadastrados, né, que a própria ServiceNow administra, né, usando o ITAM, exemplo, né, usando o SAM e o RAM, dos meus softwares, dos meus hardwares. Então, eu tenho como saber, no timeline aqui, quais são as aplicações que estão entrando em fim de vida nos próximos 3, 4 quartis, por exemplo. Para quê? Para eu tomar uma decisão de ou refresh tecnológico, ou fazer a atualização, né, da própria aplicação e por trás dos bastidores fazer a atualização, né, das tecnologias, para evitar riscos, né, de tecnologias por conta de estar obsoleto, por conta de não ser suportado mais pelo fabricante, né? E todo o planejamento, né, eu posso criar, né, tem um botãozinho de create aqui, eu posso criar um projeto associado a esse refresh tecnológico usando os dados que eu acabei de utilizar do TPM. Então, isso que é bacana, né? Eu consigo fazer o vínculo entre toda a minha gestão de tecnologia, né, de ciclo de vida tecnológico, ciclo de vida de aplicações, usando o portfólio de aplicações, usando o portfólio de tecnologia, para criar projetos de renovação, projetos de inovação tecnológica. Tá? Então, esse é um vínculo bem legal que a gente vai também mostrar. E, por fim, a parte de planejamento de capacidades, né? Então, eu tenho todo o meu mapa de capacidades de negócio, né, orientado, de novo, ao meu portfólio de negócios, né, da companhia. Eu consigo utilizar uma série de indicadores que utiliza, né, dados da minha própria operação, dados das minhas metas, das minhas estratégias, de quando que eu vou ter que continuar, ou quando que eu vou ter que atualizar isso, né, nos próximos X quartis, e eu posso criar demandas, né, e projetos também utilizando esses dados para renovação de ciclo, né, de recursos de negócio, tá? Então, mesma coisa, né, eu tenho aqui o botãozinho que eu consigo criar projetos e associar todos os dados que eu estou vendo nessa interface para esses projetos e aí reutilizar o dado, tá? Os dados, as informações, tá? Então, essas são as principais capacidades, tá, que a gente vai demonstrar hoje. E eu vou passar o controle para o Ale, para a gente realmente mostrar a solução. E aí, pessoal, eu também fico aqui no background, respondendo dúvida, respondendo, né, interagindo aí com o chat. Se vocês quiserem mandar diretamente para mim também, fiquem à vontade, tá? Prontinho, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho mais, né, entrar um pouco mais em detalhe sobre esses 4 componentes da arquitetura empresarial que nós estamos cobrindo aqui com a solução Application Portfolio Management, né? Então, o primeiro componente, né, que a gente quer destacar é o componente de negócios, né? Um dos papéis fundamentais na arquitetura empresarial é o mapeamento das aplicações com as necessidades de negócio, né? Com as capacidades de negócio. Então, uma das coisas que a gente faz é montar um mapa de todas as capacidades empresariais que nós precisamos ter
ou desenvolver para que possamos entregar os nossos serviços, os nossos produtos, né? Para que nossos processos de negócio funcionem como deveriam, né? Então, aqui a gente consegue ter uma hierarquia com todas as capacidades de negócio. Eu vou pegar os meus exemplos de RH, que são os meus favoritos, né? Até para continuar, né? Dar continuidade ao que nós fizemos na última sessão. Então, eu tenho aqui desenvolver e gerenciar capital humano, aí eu tenho aqui, dentro desta competência ou dessa capacidade, eu tenho remunerar e reter funcionários, recrutar e selecionar funcionários e transferir ou aposentar funcionários, além de mais 4 capacidades aqui diretas: gerenciar relacionamento com os funcionários, analíticos, desenvolvimento e planejamento de recursos. Muito bem. Então, quando a gente observa essas capacidades, a gente pode, clicando em uma delas, dar uma olhada na nota, né, no assessment que foi realizado, né, a gente tem como parte das funcionalidades como se diz, como parte das funcionalidades do APM, a gente tem esse mapa de capacidades e a gente tem a possibilidade de fazer um assessment sobre as capacidades, fazendo um assessment aqui de como estamos em termos de pessoas, processos e tecnologia. Então, esta capacidade, ela está com uma nota 3,67, né? Em tecnologia e em pessoas, uma nota muito baixa. Então, a gente pode, clicando aqui nas Business Applications, a gente pode ver quais são as aplicações de negócios que suportam essa capacidade. Então, esta capacidade de gerenciar folha de pagamento, ela é suportada pelo sistema de presença e folha de pagamento, Attendance and Payroll Management System. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, a gente vai abrir o registro dessa aplicação, né? Então, aqui eu consigo ver todos os dados básicos dessa aplicação no formulário, né? E eu vejo também o relacionamento dela com outras entidades no CMDB. Eu vejo os downstream relationships, quer dizer, as relações dela para baixo, que seriam todos todo o portfólio tecnológico que alimenta essa aplicação de negócios, e upstream. Esta aplicação de negócios, ela provê alguma coisa, no caso, capacidades. Ela provê 2 capacidades aqui, de gerenciar ausências e de gerenciar a folha de pagamento, né? Outra coisa que é interessante também comentar com vocês, já falando um pouquinho do segundo componente aí da arquitetura empresarial, que é a gestão das informações, aqui eu tenho as informações que são administradas ou consumidas por essa aplicação. Então, essa aplicação aqui, ela consome dados do trabalho, né, o trabalho designado para cada colaborador, ela consome dados de folha de pagamento, ela gerencia dados de ausências e horário de trabalho, né, tempo trabalhado. Então, aqui nós fazemos a ligação dessa aplicação com as informações. Então, o que isso nos permite, né, como arquiteto empresarial? Eu consigo, por exemplo, imaginem que por algum motivo, uma certificação, uma auditoria, eu preciso encontrar todas as aplicações que trabalham, por exemplo, com dados de clientes ou com dados de identificação pessoal, né? Agora com GDPR, LGPD, é bastante importante a gente ter esse controle sobre quais aplicações tocam os dados, especialmente dados sensíveis, né? Dados de identificação pessoal, né? Então, o arquiteto empresarial, ele consegue, né,
com uma consulta no próprio CMDB, identificar quais são as aplicações que consomem os dados de funcionários ou dados pessoais de clientes e assim por diante. Então, é uma parte menos desenvolvida ou menos conhecida às vezes, mas pode trazer um grande diferencial aqui para a gente, né? Então, voltando aqui para o nosso mapa de capacidades, né? Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui também é avaliar o risco tecnológico, né? Então, o risco tecnológico eu consigo trocar essa visão aqui. Então, ao invés de eu falar em capacidades de negócio e monitorar aqui as aplicações e como estão os assessments aqui de maturidade das capacidades, eu posso olhar sob o ponto de vista do risco tecnológico que está associado a cada uma das capacidades. Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo aqui de RH, e a gente vai ver que a gente tem aqui algumas capacidades que estão com alto risco apontado, né? E aí, quando a gente vê, né, de novo, quais são as aplicações, eu tenho aqui um outro sistema chamado Rewards Engagement System, que está associado a essa capacidade de administrar relacionamento com os colaboradores, e ela tem um perfil de risco alto. Então, a gente vai clicar aqui e dar uma olhada em por que esse perfil de risco é alto, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né? Essa é a funcionalidade, é o quarto pilar, né, da arquitetura que nós estamos tratando aqui, que é o risco, o portfólio tecnológico, né? Então, a gente falou do portfólio de informações, o portfólio de informações e o relacionamento dele com as aplicações e o relacionamento com as capacidades de negócio, e agora a gente está entrando no portfólio de tecnologia. No portfólio de tecnologia, eu vou fazer análise de risco, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho o Rewards Engagement System, que é a aplicação na qual nós estamos entrando para fazer esse detalhamento. Ela tem um serviço de aplicação, isso aqui vocês que talvez já conheçam o CMDB, que já tenham implementado o Aiton Visibility, Aiton Health, já conheçam um serviço de aplicação, né, que ele é resultado do mapeamento de serviço, do Service Mapping. Esse serviço, então, é o Rewards Processing, e ele tem dentro da composição dele alguns softwares. E quais são os softwares que estão em risco aqui? Eu tenho nessa aplicação de negócios, eu tenho 2 bancos de dados aqui em uso. Um deles é um Oracle 11.2 e o outro é um Oracle 12.1. Então, qual é o risco? O risco aqui é obsolescência, né? Nós temos aqui 2 bancos de dados, um deles é de 2013, então se a gente clicar aqui nesse gráfico, a gente vai ver o ciclo de vida desse software, né? Então, ele foi lançado em 2013 e ele já está em fase final de vida. Se a gente olhar aqui o 12.1, por exemplo, a gente está vendo que ele entrou em End of Support aqui, a fase End of Support em 2020. Né? E ele está em End of Extended Support, ou seja, acabou o suporte estendido em 2023. Na verdade, vai acabar em 2023. São softwares que estão obsoletos ou ficando obsoletos, e isso é o que está trazendo um risco aqui para a gente. A gente pode também pegar essa visão e virar ela de cabeça para baixo. Então, eu queria ver, por exemplo, para o Oracle 12.1, quais são as aplicações que estão dependendo desse software? Né? Então, eu vou inverter essa visão, eu vou pegar por modelo de software, vou filtrar aqui o Oracle 12.1. Quais são as aplicações que são suportadas pelo Oracle 12.1?
Então, eu tenho aqui uma série de aplicações. Eu tenho 6 aplicações que estão em execução nesse banco de dados. Portanto, todas essas aplicações têm risco tecnológico, trazem risco aos negócios em função de uma possível obsolescência, uma breve obsolescência de um componente super importante como o banco de dados. Então, daqui mesmo eu consigo já criar, por exemplo, uma demanda e eu vou dizer que eu preciso substituir ou fazer uma migração ou alinhar com um padrão de arquitetura, né, dependendo do tipo da mudança que eu preciso fazer, mas eu preciso executar algo para eliminar o débito técnico. Pode parecer uma coisa super simples, mas olha isso, gente. Olha o poder dessa coisa, né? O arquiteto, enquanto ele está fazendo as análises, encontrando um problema de débito técnico, ele mesmo já abre uma demanda associada àquele débito técnico, associada àquela aplicação e àquele componente, e com isso, quando essa demanda vai para o funil de demandas, ela já carrega a informação do arquiteto sobre o risco que a empresa está correndo, o risco de disrupção, né, no serviço prestado em função da capacidade de negócio estar sendo suportada por uma aplicação que está sendo suportada por um banco de dados obsoleto. Então, essa informação sendo comunicada diretamente na demanda, já vai nos ajudar a defender essa demanda lá na seleção de investimentos para que esse projeto seja aprovado. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, vou fazer a sugestão de migrar a plataforma para a nuvem, vou dizer substituir Oracle 12.1 por Oracle Cloud. Vou mandar essa demanda e, a partir daí, eu tenho o ciclo de vida da demanda, porém, já subsidiado com informações que o próprio arquiteto empresarial está mandando. Vocês sabem que, às vezes, né, como que a gente chega no débito técnico, né? A gente chega no débito técnico justamente porque a gente não consegue justificar, muitas vezes, a gente não consegue ver esse relacionamento diretamente de qual é o risco de ruptura de um serviço, né? Então, quando eu consigo, tendo um CMDB bem construído, bem mapeado, e tendo uma camada de negócios como o portfólio de aplicações por cima, me mostrando todos como se diz, as consequências de uma ruptura tecnológica, a gente consegue muito mais facilmente eliminar o débito técnico, e aí através de todo o processo de gestão de demanda, implantação de projetos, que a gente já conhece. Inclusive, sobre isso, na sessão número 3 desta série de webinars, nós vamos falar sobre desenvolvimento, né, sobre agilidade em escala, e na sessão número 4 a gente vai focar nesse ciclo de vida da demanda até ela entregar um produto, né? Da ideia ao produto é o tema da 4ª sessão. Então, não deixem de assistir aí as próximas sessões dessa série de webinars sobre Strategic Portfolio Management. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Então, a gente falou um pouco sobre o mapa de capacidades, a parte de planejamento. A gente tem essa parte de business planning aqui, mas ela está sendo gradativamente, ela foi substituída pelo application, pelo Alignment Planner Workspace, que foi o tema da nossa primeira sessão. Depois que a gente publicar a sessão, para quem não assistiu, é muito interessante assistir, porque a gente faz todo o link com o planejamento estratégico.
Então, o planejamento estratégico fornece diretrizes para que a gente possa orientar todas as decisões que a gente toma no dia a dia, inclusive as decisões do arquiteto empresarial. Então, o arquiteto conhece as metas da empresa, os objetivos estratégicos da empresa, ele conhece a situação atual do parque tecnológico, do parque de aplicações e como as informações são administradas, e com isso ele consegue planejar o futuro, né? Consegue planejar as mudanças em relação à arquitetura da empresa. Né? Então, quando a gente fala de arquitetura aqui, a gente está falando de processos de negócio, então ele vai conseguir desenhar, né, processos de negócio propostos, né? Ele vai ter a documentação do processo as is, ou processo atual, e vai criar os diagramas de processos futuros. Tá? Então, essa funcionalidade também de criação dos diagramas, vocês vão ver novidades no Release Tóquio, que a gente está lançando agora esse mês, que a gente começa a fazer também a gestão dos artefatos de arquitetura, e temos integração com uma das ferramentas mais usadas também para geração desses artefatos, que é o Lucidchart. Né? Então, a gente começa de dentro do ServiceNow, poder criar um diagrama, e a gente tem os templates de diagrama, de arquitetura e de capacidades lá no Lucidchart, para a gente conseguir começar a fazer mais funcionalidades, né, mais capacidades de arquitetura empresarial propriamente dita. Já que eu estou falando do futuro também, né, do futuro próximo, né, está aqui 2 semanas, a gente está lançando essa nova versão Tóquio, a gente vai ganhar uma outra funcionalidade também muito interessante, parecida com o portfólio de tecnologia. É o portfólio de padrões de arquitetura. Então, agora, nós vamos poder controlar também os padrões de arquitetura para desenvolvimento e para consumo de aplicações. Então, a gente vai ter a biblioteca de referência de arquitetura empresarial, onde a gente vai ter todos os softwares aprovados e certificados pela equipe de arquitetura para uso dentro da organização. E todos os componentes de software aprovados e certificados para uso no desenvolvimento de sistema. Então, bibliotecas, né? Então, padrões de arquitetura que devem ser adotados pelo desenvolvimento de sistemas, para que a gente não tenha, né, uma disparidade muito grande, não perca o controle do débito técnico. Então, 2 funcionalidades muito interessantes que a gente está recebendo agora esse mês aqui no Application Portfolio Management. Muito bem, então falamos do mapa de capacidades, falamos do portfólio de informações, falamos do portfólio de tecnologia, análise do débito técnico, análise do risco de tecnologia para os negócios. Então, a gente vai explorar um pouquinho mais agora o portfólio de aplicações propriamente dito. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai entrar aqui nesta funcionalidade de análise. Na funcionalidade de análise, é onde a gente faz efetivamente uma análise um pouco mais detalhada do portfólio de aplicações, com o enfoque da racionalização. Então, o que é a racionalização, né? Para que serve isso? Muitas vezes você já tem aplicações que cumprem um determinado papel, e fica faltando alguma funcionalidade, você acaba desenvolvendo ou adquirindo uma outra aplicação, começa a ter sobreposição de funções. Outra questão muito comum, fusões e aquisições, especialmente para grandes empresas privadas, né? Você tem o banco A compra o banco B e vira um banco AB, e o que acontece? Você tem 2 sistemas, né, no mínimo, 2 sistemas de conta corrente, 2 sistemas de gestão de investimentos, 2 sistemas de recursos humanos e back-office, 2 ERPs. A fábrica X compra a fábrica Y e juntas formam o grupo XY. Mesma coisa, estou acumulando
um conjunto de aplicações redundantes. Então, quando a gente fala em fusões e aquisições, ou quando a gente fala em aquisição de software de mercado, muitas vezes a gente acaba com redundância nas capacidades. Então, a racionalização das aplicações vai ajudar a gente a fazer uma análise para ver qual aplicação está cumprindo melhor seu papel quando há duas aplicações que fazem o mesmo trabalho, que suportam as mesmas capacidades de negócio, ou que potencialmente podem suportar as mesmas capacidades de negócio, e a gente pode tomar a decisão de aposentar uma e manter a outra, ou aposentar as duas e pegar uma terceira, ou aposentar as aplicações e contratar um serviço em nuvem que cumpra a mesma função. Então, esse tipo de análise agora, principalmente com essa aceleração do movimento de move to cloud, né, a gente vê com mais interesse, né, dos nossos clientes em ter esse tipo de análise para conseguir tomar decisões e boas decisões nesse mundo aí do Move to Cloud. Então, aqui eu tenho essa primeira tela, basicamente, ela está me dando algumas estatísticas básicas, algumas informações básicas aqui. Então, eu tenho, por categoria de aplicação, isso é importante, né? Uma organização, ela vai ter aí centenas de aplicações. É até difícil a gente conseguir criar fazer um mapeamento completo das aplicações de negócio de uma organização. Mas aqui eu tenho as aplicações categorizadas de uma forma que faz sentido para que elas sejam comparáveis. Então, o objetivo da categoria de aplicação é esse, a gente conseguir concentrar numa mesma categoria aplicações similares para que a gente possa fazer comparações entre elas e tomar decisões. Então, aqui em Human Capital Management, ou seja, na gestão de RH, eu tenho 7 aplicações, 5 delas são aplicações on-premises, uma delas é nuvem e uma delas é hospedada num data center de terceiros, né? 5 delas são pacotes de mercado, ou seja, adquiridos de empresas de software, e 2 são homegrown, ou caseiras, ou desenvolvidas internamente. Elas juntas, elas gastaram mais de 2.500 horas de mudanças durante o seu ciclo de vida, né? A gente tem aqui um índice de satisfação de 5,88, 3.000 mudanças executadas, um custo de hardware associado de 7 milhões de dólares, outros custos da ordem de 11 milhões de dólares e o TCO, ou seja, o Total Cost of Ownership, custo total de propriedade, que é a métrica que me diz quanto custa ter e manter essa aplicação. Então, ela não se limita ao custo de aquisição ou ao custo de desenvolvimento, mas ela inclui também todo o custo de manutenção em todo o ciclo de vida dessa aplicação. Eu tenho aqui um TCO de 40 milhões de dólares nessas aplicações de recursos humanos, né? Tem algumas métricas de uso, enfim, mas são as métricas que nós vamos utilizar para tomar decisões. Só que a gente vai agora descer para a categoria de recursos humanos, a gente vai detalhar um pouquinho para a gente ver as métricas e fazer comparações e análises nesse grupo, né? Então, eu estou vendo aqui o Functional Fit Score, ou seja, a nota de aderência funcional, ou seja, o quanto essas aplicações têm funcionalidades que são aderentes aos nossos processos de negócio, comparado com o Business Value Score, ou seja, Business Value Score seria o valor gerado para negócios, né? Então, esse quadrante aqui seria o quadrante de maior valor e maior aderência funcional, né? Então, aqui nós temos uma aplicação que tem
aderência funcional, mas gera pouco valor. E aqui uma outra que não tem nem aderência funcional, nem gera tanto valor. Então, aqui a gente tem aqui a matriz que está me indicando que estas aplicações, elas são as que merecem investimento. Esta aplicação, ela pode ser mantida, né? E essa aplicação deveria ser substituída, né? Aí vale a pena também avaliar se esta aplicação não tem funcionalidades que são cobertas por uma dessas outras mais novas, mais modernas, né? E essa também, né? Não é porque aqui está dizendo sustain que a gente é obrigado a seguir essa recomendação. Se eu descobrir que o Workday, por exemplo, pode fazer um monitoramento de funcionários temporários, por que não aposentar essa aplicação também? Né? Então, a ideia aqui é você tem uma série de indicadores de saúde das aplicações, você faz um assessment de qualidade das aplicações, um assessment de risco das aplicações, e com isso você começa a acumular informação para que você possa tomar decisões com relação a essas aplicações, né? Então, aqui você tem aquelas mesmas métricas que a gente já tinha comentado, né? O score, aqui tem o dias para renovação, quando a gente, né, como a gente tem aqui, como se diz, aplicações contratadas de fábricas de software, né? Contratadas de empresas de software, um número de horas de mudança, número de mudanças. Aí a gente vê uma aqui que concentra a maior parte das mudanças e das horas de mudança, né? O custo de hardware, outros custos de facilities, né? de infraestrutura para armazenamento, o TCO da aplicação. Então, eram 40 milhões, sendo que 15 milhões são só dessa aplicação aqui, né? Quem que é essa aqui? É o Rewards Engagement System. Então, apesar de ele estar aqui em cima, é uma aplicação que vale a pena a gente avaliar. Então, posso trocar essas métricas aqui e vou avaliar, por exemplo, o valor para negócios contra o risco tecnológico. E eu vou colocar como métrica, que é o tamanho da bolha, o número de incidentes. Eu acho que está bom, seria uma boa métrica. Aí a gente vai ver que a fotografia muda bastante. Então, é interessante a gente sempre observar várias métricas, né, e ter essa possibilidade aqui de trocar essas métricas para observar as diferentes combinações aí de métricas para a gente fazer uma avaliação mais completa sobre quais são as boas aplicações e as aplicações que não estão tão boas assim, né? Parece que esse Temp Tracker, ele é uma constante, ele está sempre meio que aqui embaixo, né? E o Legacy Reward System também é uma aplicação que está aqui embaixo em termos de valor e em termos de risco, né? Muito bem, então aqui é onde a gente faz efetivamente a análise do portfólio de aplicações, né? A gente faz essa análise baseada em grupo, baseada em diferentes métricas nos assessments que são realizados como parte da funcionalidade de APM, né? Mas eu queria mostrar para vocês mais duas coisas, na verdade, antes da gente passar para as perguntas. Uma delas é que o APM, Application Portfolio Management, ele é um cara que recebe muita informação vinda de outras soluções ServiceNow. Então, ele é um passo de evolução aí de outras soluções ServiceNow. Então, ele gera muitas informações para SPM como um todo, né, para Strategic Portfolio Management. Ele obtém informação de Strategic Portfolio Management, que é a informação da parte de roadmap, de gestão estratégica, que foi o que nós comentamos na última sessão. Mas ele também, né, de onde vêm as informações do portfólio de tecnologia, né?
Então, de onde vêm essas informações todas sobre ciclo de vida dos softwares, sobre riscos e informações sobre o hardware que está sendo empregado nessas aplicações. Então, tudo isso, né, vem dos application services, que são resultado do service mapping. Isso vem lá do ITOM. Os software models, eles vêm do software asset manager, ou seja, eu tenho a biblioteca de softwares e essas informações aqui, né, de ciclo de vida, elas vêm do próprio fabricante, né? Então, se você olhar ali a fonte, né, ele é o Publisher Lifecycle, então é o ciclo de vida publicado pela Oracle, mas ele a própria ServiceNow está oferecendo essa informação aqui dentro do APM como parte do SAM. Se você não tem o Software Asset Manager, você ainda pode fazer a gestão do ciclo de vida de software, mas de forma manual. Então, você mesmo vai ter que entrar lá com a informação de quando uma versão de software foi lançada, de quando ela vai ter o end of support, né? É um trabalho manual que eu acho que é muito, muito oneroso, né? Então, essa biblioteca de informações que vem com o SAM, ela ajuda bastante a gente aqui no Application Portfolio Management. Então, o portfólio de Technology Workflows trabalha muito bem em conjunto, né, com muita informação sendo disponibilizada aí entre módulos. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, antes da gente passar para as considerações finais e para as perguntas, eu tenho aqui vários dashboards que são bastante interessantes para a gente poder fazer análise também do portfólio de aplicações. Então, eu tenho aqui esse Application Landscape, vai permitir que eu filtre, por exemplo, por Business Process, para eu ver por processo de negócio, quais são as aplicações envolvidas, né? Quem são as aplicações que são on-premises, ou na nuvem, ou híbridas. Também por portfólio, ou seja, quais são as aplicações que fazem parte do portfólio de RH ou do portfólio de Application Modernization, por categoria de aplicação, então quais são as aplicações de vendas, aplicações de clientes, aplicações de RH, as aplicações de produção, né? Então, aqui a gente vai conseguir avaliar, né, as aplicações com relação ao método de entrega, né, um método de instalação, se é cloud, se é on-premise. A gente vai ver com base no uso quais são as aplicações mais usadas, né, com base no número de usuários, né, na quantidade de usuários. Eu vou ver também minha comparação aqui de todas as aplicações, quais contra fabricantes, né? Então, quantas aplicações eu uso da SAP, quantas aplicações eu uso da Oracle, ou da Microsoft, ou desenvolvimento interno, né? Então, são várias visões que vocês podem ter também sobre o parque de aplicações através desses dashboards, né? Então, a gente tem o Application Landscape, a gente tem o Application TCO, que vai focar na parte financeira, né? Ou seja, na parte de custo total de propriedade das aplicações, né? Então, aí a gente consegue, por exemplo, dizer, quero ver o custo, aqui está eu posso filtrar por aplicação, então posso ver aqui, por exemplo, aquele Attendance Payroll System, se tem informações aqui, ele não tem informações detalhadas, mas ele tem a informação de que o custo de propriedade no último período foi de 2 milhões. Então, aqui a análise financeira das aplicações. E, por último, tem uma visão de tendências, que a gente chama de Application 360, onde a gente consegue ver aqui o score, né, a nota de qualidade de cada uma das aplicações, as tendências, se a gente está com tendência de melhorar ou piorar a nota, ou de manter a mesma nota. A gente tem uma visão resumida dos custos dessa aplicação
e da carga de trabalho, ou seja, o que ela está gerando em termos de incidentes e a tendência, análise de tendência, se é de aumentar ou diminuir ou de manter essa carga de trabalho, né? Então, mais alguns, né, alguns dashboards aqui que ajudam aí na análise das aplicações. E, por último, eu queria mostrar para vocês, não queria deixar de mostrar o ponto de vista do gestor da aplicação, né? Então, a gente tem também um cockpit para a pessoa, aí agora não é do arquiteto empresarial, mas é o gestor de cada aplicação. Ele tem também um cockpit onde ele vê todo o ciclo de vida da aplicação dele, né? Então, esse José Hamilton, ele tem aqui um portfólio, né? Neste portfólio, ele tem uma série de serviços e aplicações. Ele tem aqui a aplicação Order Lookup, que é a aplicação que ele administra, que ele monitora. Então, tenho aqui algumas informações básicas, mas o principal, gente, é que a gente tem aqui o ciclo de vida, né? As informações de todo o ciclo de vida da aplicação. Então, aqui eu tenho dados de planejamento, eu tenho aqui as ideias que estão sendo submetidas para essa aplicação lá no portal de ideias. A gente vai falar do portal de ideias na quarta sessão. As demandas aprovadas, se eu tenho projetos que estão iniciando, se eu tenho épicos, né? Caso eu tenha desenvolvimento ágil nessa aplicação, épicos que estão sendo desenhados. Então, tudo que está ainda em planejamento, né? Eu posso, inclusive, ver aqui o roadmap da aplicação. Então, se eu clico aqui no roadmap da aplicação, eu vou cair lá no Alignment Planner Workspace, que nós vimos na semana passada, para ver o roadmap dessa aplicação. Deixa eu sair da tela cheia aqui, senão eu não consigo voltar para a tela anterior. Então, planejamento, tudo que está em construção, projetos em andamento, projetos que estão sendo concluídos esse mês, o que está em progresso, tem alguma coisa em atraso, tem issues críticas. Então, eu, como gestor da aplicação, eu consigo olhar tudo que está acontecendo na minha aplicação para eu poder servir como um facilitador, para eu poder ajudar a remover obstáculos e fazer as coisas andarem, né? Se eu tenho épicos prontos para teste ou épicos, aliás, épicos prontos para construção e épicos em andamento, histórias que estão no backlog prontas para construção, em andamento, histórias bloqueadas. Posso entrar aqui nas histórias bloqueadas, ver quais são as histórias bloqueadas, ver qual é o problema, entrar em contato com o Scrum Master, ver se eu posso ajudar em alguma coisa, né? As sprints e releases que estão mapeadas para essa aplicação e as mudanças que estão acontecendo para essa aplicação. Tudo que tem a ver com a construção está aqui em Build. Em Run, eu vou ver toda a parte operacional. Então, num período, quantos incidentes, quantos problemas, quantas mudanças, quantos deployments, como é que está minha performance, como é que está a saúde da aplicação. Então, toda a parte operacional de riscos. Então, aqui eu já tenho um risco de tecnologia, aquilo que a gente viu lá no Technology Portfolio Management, né? Então, toda essa informação do ciclo de vida detalhado, né, do planejamento, ou seja, desde as ideias que estão entrando para a aplicação até tudo que está acontecendo na operação, eu, como gerente dessa aplicação, como owner dessa aplicação, eu consigo administrar, eu consigo visualizar aqui nesse portal que a gente chama de Digital Portfolio Management. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para vocês. Acho que a gente tem menos de um minuto para perguntas. Não sei se tem alguma pergunta em aberto ainda, Vitor. Não, Ale, eu estava respondendo aqui em paralelo, né? Teve muita Legal. pergunta, né? Algumas eu consegui publicar aqui para todo mundo, né? E, pessoal, se tiverem mais perguntas, por gentileza, podem perguntar aqui, adicionar no Questions and Answers antes da gente encerrar, tá? A gente está em cima da hora também, então
respeitando a agenda de vocês, né? Se tiver, obviamente, alguma dúvida que vocês queiram discutir, também procure a gente, né? Vamos falar offline para a gente poder ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Acho que é isso Pessoal, então, Vitão. então é isso. Tá? Agradeço aí a participação de todos e bom dia. Boa semana a todos aí. Bom dia, pessoal. Obrigado.